Um forte abraço, amigos que acompanham os canais dos Campeões da Bola. Estamos aqui para repercutir a semana da Ferroviária dedicada ao duelo desta segunda-feira contra o Paysandu no estádio da Fonte Luminosa. A antepenúltima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A primeira de 3 decisões para o time Grená de Araraquara buscar a classificação à segunda fase e, claro, depois seguir sonhando com o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. E nesses 2 próximos jogos, principalmente o desta segunda-feira, é um confronto direto contra um adversário que está dentro do G8 e a Ferroviária precisa vencer para voltar ao G8 e seguir remando rumo à segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Técnico Rogério Corrêa, que depois do empate sábado passado em Floripa diante do Figueirense, teve uma semana toda para trabalhar, conversar com o grupo, analisar tudo o que deu de errado, usar o que deu certo para tentar utilizar também diante do Paysandu nessa segunda-feira, para que a Ferroviária faça um bom jogo diante do seu torcedor e possa sair vitoriosa nesta segunda-feira, 8 horas da noite. E claro, a transmissão dessa segunda-feira dos Campeões da Bola com o comando do nosso titular José Roberto Fernandes e toda a equipe reunida a partir das 7 horas da noite, nos canais dos Campeões da Bola e claro, com os nossos parceiros que nos ajudam a sempre fazer as transmissões dos Campeões da Bola, Portal RCA Araraquara, Rádio Esporte Ação, Web Rádio Motiva, a Web Rádio Estúdio Difusora, a Rádio X Alphaville e, claro, amanhã também com a gente, como sempre, a Rádio Futebol Interior. Então, nesta segunda-feira, os Campeões da Bola estarão no ar a partir das 7 horas da noite para Ferroviária e Paysandu, Paysandu e Ferroviária. Como a gente trouxe no balanço geral de sábado, Denilson Silva, que ficou fora dos 2 últimos jogos da Ferroviária, ele que é o artilheiro do time e o vice-artilheiro da Série C, com 6 gols. A informação que os Campeões da Bola trouxeram era que, independente se vai ou não para o jogo, o Denilson Silva ficaria entre os relacionados. A informação que os Campeões da Bola têm é que o Denilson está entre os relacionados, está concentrado, está num tratamento intensivo para que, se for ou não para o jogo, que ele tenha aí condição de ter um tratamento mais intensivo nessa noite, véspera do jogo, para que amanhã, segunda-feira, ele possa ter condições ou não, né? Vamos aguardar, vai fazer um teste momentos antes para saber se terá ou não condições de enfrentar a equipe do Paysandu nesta segunda-feira. Se ficar à disposição, seria uma peça a mais ali para ajudar o Rogério Corrêa para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro, para esse confronto direto aí, rumo ao G8 do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar também que os meio-campistas Ricardinho e Alencar suspensos desfalcam a Ferroviária. Então, vamos ver qual vai ser a formação aí do meio-campo. Se o técnico Rogério Corrêa coloca Rafael Carrilho e Raoni, Rafael Carrilho e Fernandinho, Rafael Carrilho ou o garoto Schilling, ou se coloca o Rafael Carrilho, um jogador de característica um pouco mais ofensiva ali, para dar uma criação a mais para a Ferroviária. Quem sabe o Juninho ali iniciando a partida, mas nos resta aguardar, né? Nos resta aguardar momentos antes da partida, ali 1 hora antes do início do jogo, quando as escalações oficiais são divulgadas, para que o técnico Rogério Corrêa, claro que na cabeça dele o time já está definido, mas num confronto como esse que vale o G8, vale a classificação a outra fase, todo mistério é bem-vindo nesse momento. E quem sabe esse mistério possa ajudar a Ferroviária a superar o Paysandu de Júnior Rocha. Ex-treinador da Ferroviária, fez um bom trabalho aqui em 2024 no acesso da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro. Depois, em 2025, não começou bem a Série A2, acabou saindo da Ferroviária. E agora, depois dessa passagem pela Ferroviária, pela primeira vez, volta para enfrentar a sua ex-equipe aqui num campo que, como eu disse, ele brilhou e conquistou naquele jogo contra o Ipiranga o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar também o torcedor que nos acompanha que a Ferroviária amanhã até o meio-dia estará comercializando os ingressos. Troca de ingressos por alimento, 1 quilo de alimento por 2 ingressos no setor 4 e 2 quilos de alimento por 4 ingressos. Cada quilo de alimento vale um par de ingressos, vale 2 ingressos para o setor 4 abaixo das cabines de imprensa. E vale lembrar o torcedor que está nos assistindo, a venda amanhã somente na loja até o meio-dia. Então, pessoal aí, fique atento, porque a mobilização esteve grande nesse final de semana, nesses últimos dias. O sócio-torcedor também tem, quem ainda não retirou, o sócio-torcedor que não retirou os ingressos dos acompanhantes, que são 2 acompanhantes do sócio-torcedor, tem amanhã também
até o meio-dia para retirar os seus ingressos lá na loja da Ferroviária, na rua 9 de julho, 2307, no bairro da Fonte Luminosa. Então, amanhã a loja funcionando, a AF Store, até o meio-dia, para troca de alimentos, compra de ingressos e o sócio torcedor também para retirar o seu ingresso para a Ferroviária e Paysandu, 8 horas da noite, que, como eu disse, a melhor cobertura com o comando do nosso titular José Roberto Fernandes, nessa segunda-feira, a partir das 7 horas da noite. Lembrando também que a base da Ferroviária esteve em campo nesse final de semana, não tivemos bons resultados. O Sub-20 empatou em Serrana na sexta-feira em 0-0 contra o União Suzano. O Sub-15 estreou ontem na segunda fase, perdendo em Guarulhos para o Flamengo de Guarulhos 1-0. E o Sub-17 perdeu em Suzano para o Ecos de Suzano de virada, pelo placar de 2-1. Sub-20 que volta a campo sexta-feira agora contra o Jabaquara de novo em Serrana. E a molecada do Sub-15-17 volta a campo somente no dia 29 contra a Votuporanguense lá também na cidade de Serrana. Então, Ferroviária finalizou hoje os trabalhos, expectativa de um bom jogo amanhã na Fonte Luminosa, de uma boa vitória, mesmo que seja por um placar mínimo, suado, sofrido, que venha a vitória e que a Ferroviária siga sonhando com a classificação à outra fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Para encerrar, esta semana, na sexta-feira, tivemos uma coletiva de imprensa na Fonte com o lateral esquerdo Eduardo da Ferroviária, que falou de muitas coisas, da preparação, da expectativa, do trabalho da equipe para esse jogo contra o Paysandu. Vamos ouvir aí o que falou o Eduardo no boletim aqui dos campeões da bola. Ótima noite para todo mundo, você que está assistindo a gente aí nos canais dos campeões da bola. Ótimo restante de domingo, ótima segunda-feira para todos. Esperamos vocês nessa segunda-feira a partir das 7 horas da noite e fiquem aí com a palavra do lateral esquerdo Eduardo. Até mais! Lá o jogo, por estar com muita chuva, foi um jogo totalmente diferente do que a gente tinha planejado, mas acho que a competitividade do grupo que a gente teve lá é trazer para cá, trazer para esses últimos jogos aí, que vai ajudar bastante a gente em busca da classificação. Então, acho que a gente tem que trazer o dobro do espírito que a gente teve lá, né? Na 2, a gente está passando por uma dificuldade aí, em questão de vitória, em questão de empates. Acho que o foco é nos últimos 3 jogos aí, para tentar buscar a classificação, que é o mais importante para a gente agora, né? Acho que aquele gostinho amargo da derrota, porque a gente estava com o jogo na mão, mas a equipe do Figueirense também é uma equipe muito qualificada, só que a gente deixou um pouco a desejar. E eu acho que o fator campo ali, pela chuva, por tudo que estava acontecendo dentro de campo ali, acho que atrapalhou um pouco, mas é o ditado, né? Ganhou um, quando ganha, ganha todos, e quando perde, perde todos. Então acho que a gente deixou um pouco a desejar, mas o foco agora é nas 3 últimas partidas aí, esqueceu o que passou para trás já. A gente tem que estar com o foco total para essa partida, uma porque a gente está dentro de casa, o outro porque a gente precisa da classificação, então acho que a responsabilidade é toda nossa de ganhar aqui dentro de casa e é isso. Sim, não, o Rogério vem falando muito com a gente sobre isso, né, porque a Série C esse ano está muito acirrada, então qualquer derrota, qualquer empate, qualquer vitória te leva muito para cima, te leva muito para baixo, para a zona de classificação, então acho que nosso foco é ganhar as 3 últimas partidas aí, levar como se fosse uma final, porque o primeiro objetivo é classificar, né, o segundo, aí a gente vai vendo. A importância é muito grande, né, da torcida, tá com a torcida presente, tá com o estádio cheio aqui, dá um ânimo a mais pra gente, né, acho que traz aquele gostinho de a gente querer ganhar, a gente querer fazer as pessoas virem assistir a gente, porque quando você ganha, acho que traz mais público, traz mais pessoas, então é isso aí, é um gostinho mais, tô com vontade de ganhar, tem muita gente vendo, e é isso. Acho que dica não, quem tá no controle é ele, né? Acho que eu só tenho que fazer o meu trabalho ali, então quem dá as dicas é ele. Eu acho que a gente pode orientar um pouco, mas quem tá no comando é ele, né? Para muito a competitividade entre atletas, né? Acho que é fundamental para cada time que está no mundo do futebol, para cada garoto, ainda mais eu saindo da base, isso faz a gente se competir entre si, se ajudar, conversar bastante e traz o gosto de
querer estar ali, então o reserva vai querer estar no lugar de titular e é isso aí. A experiência é muito feliz, né? Acho que em todas as entrevistas que eu já dei, eu sempre falei isso, que eu me sinto muito realizado com isso, né? Saindo do sub-20 no primeiro ano de profissional, já tá tendo acesso, sendo titular e tudo mais. Acho que é muito fruto do meu trabalho e dos meus companheiros, né? Que sempre me ajudaram, sempre me apoiaram. Não, confiança cega mesmo, acho que é o nosso grande objetivo, né? A gente sempre conversa, sempre conversa, acho que toda semana sobre isso, porque é o nosso maior objetivo, né? É classificar e depois você pensa no depois. Então, a gente está vivendo um momento de um pouco de dificuldade agora, sobre a Série C está muito acirrada entre todas as equipes, então nosso objetivo é classificar primeiro para depois pensar no depois.